Pronto, pessoal, agora sim. Então, o que acontece? Quando a gente fala em grandezas químicas, né? A gente está falando aí das que a gente viu. Quais foram as que a gente viu? Massa atômica, massa molecular, mol, massa molar e constante de Avogadro. Foram essas 5 grandezas que nós trabalhamos até o momento. O que acontece? Quando a gente fala das grandezas usuais que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, medida de comprimento, né, em metro, quilômetro, né, ou medidas de massa, né, de peso, quilo, quilograma, miligrama, é muito comum a gente ter que fazer essas transformações de unidade, né? Transformar de grama para quilo, de quilo para grama, de metro para quilômetro, de quilômetro para metro, de metro para centímetro. É comum essas transformações, né? É usual a gente fazer isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nas grandezas químicas não é diferente. A gente trabalha também com essas transformações de unidade, né? Visto que, né, aí a gente tem essas 5, né, unidades de grandezas aí de química que a gente estudou, e, por exemplo, é muito mais simples, né, como eu mostrei para vocês na aula passada, a gente fazer a conversão para mol, porque aí a gente trabalha com a massa das substâncias químicas em grama. Então, aí fica muito mais simples os cálculos a serem feitos, as massas a serem pesadas, né? Então, por isso que, dentro de grandezas químicas, a gente também trabalha com transformação de unidade, né? A gente transforma mol em massa em gramas, a gente transforma moléculas em massa em gramas, e a gente trabalha aí com essas transformações de unidades também dentro da química, tá? Para facilitar aí, né, o nosso dia a dia, ou no laboratório, ou numa indústria, né, química. O que acontece, pessoal? Eu selecionei aqui alguns exercícios. Esse primeiro exercício aqui, na verdade, todos os exercícios são bem simples, tá? Eu vou mostrar para vocês como que resolve, e vocês vão ver que são todos os exercícios regra de 3, todos nós vamos usar a regra de 3. O que eu vou dar aqui para vocês é umas dicas com relação à resolução, porque para facilitar. Porque no vestibular, no Enem, vocês não vão usar calculadora, não podem usar calculadora. Então, existem maneiras de vocês adaptarem os cálculos para que eles fiquem mais fáceis de serem feitos e assim vocês ganharem tempo para resolver outras questões, né? Então, já que não pode usar calculadora. Esse exercício aqui é um exercício simples, né? Determine a massa em gramas de. Então, nós temos 5 questões aqui para fazer, que ele deu a letra A, B, C, D e E. Na primeira, ele quer saber a massa em gramas que há em 0,16 mol de átomos de sódio. Então, 0,16 mol de átomos de sódio. Pessoal, como que eu vou começar a resolver isso? Em primeiro lugar, o exercício vai ter que te fornecer a massa atômica do elemento químico, nesse caso o sódio. Ou ele te fornece a massa atômica, ou ele te dá uma tabela periódica para você consultar. Nesse caso, ele deu o valor, que é 23 unidades de massa atômica. Tá? Para poder trabalhar com essas transformações de unidades, como ele já deu a massa atômica e a gente está trabalhando apenas com um elemento químico, que é o sódio, qual que vai ser o valor da massa molar dele? Vai ser o valor da massa atômica, só que em gramas por mol. Então, o valor da massa molar do sódio vai ser 23 gramas por mol. Ou seja, para cada mol de sódio, eu vou ter 23 gramas. Eu posso fazer essa associação. O mol me permite fazer essa associação entre a massa atômica e entre a massa em gramas, tá? O mol que me permite poder fazer essa conversão direta aqui, ó, de massa atômica para massa em gramas, através da massa molar do sódio. A massa molar do sódio vai ser o valor da massa atômica, só que em gramas por mol. Ou seja, 1 mol de átomos de sódio vai ter quantas gramas? Vai ter 23 gramas, porque é 23 gramas por mol. Então, 1 mol de átomos de sódio vai ter 23 gramas. No exercício, ele forneceu a quantidade em mol na letra A. Vai ser 0,16 mol X. Vocês verem que é uma regra de 3 bem simples. X vai ser igual a 23 vezes 0,16, que vai dar 3,68 gramas de átomos de sódio. Então, a quantidade que há em gramas
em 0,16 mol de átomos de sódio, é 3,68 gramas. Se por acaso alguém pedir, né, no laboratório, por favor, pese para mim 0,16 mol de átomos de sódio, você vai estar pesando 3,68 gramas de sódio. Por isso que eu falo que é comum esse tipo de conversão quando a gente fala de grandezas químicas, né? Converter mol em massa, massa em mol, para poder facilitar aí, né, o nosso dia a dia, numa indústria, num laboratório, né, de análise e tudo mais. Com relação ao exercício dele, já muda aqui o enfoque, ó. Ele quer saber quantos gramas tem 1,2 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Como que eu vou fazer essa relação, professor? Vocês aprenderam na aula passada que 1 mol de qualquer espécie química, 1 mol, seja ela um átomo, seja ela um íon, seja ela elétron, seja ela molécula, 1 mol de qualquer espécie química vai ter sempre 6 vezes 10 a 23 unidades daquela espécie química. Portanto, a massa molar do sódio é quanto? 23 gramas por mol. Então, em 1 mol de sódio, quantas gramas eu tenho? 23, tá? E em 1 mol de sódio, quantos átomos de sódio eu vou ter? 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Então, 23 gramas de sódio, eu vou conter nessas 23 gramas de sódio 6 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Professor, por que 23 gramas correspondem a 6 vezes 10 a 23 átomos? Porque 23 gramas correspondem a 1 mol de sódio. 1 mol de qualquer elemento químico vai ter 6 vezes 10 a 23 elementos daquele, espécies daquele elemento químico, né? Então, se eu tenho em 1 mol de sódio 23 gramas, a quantidade de átomos que eu vou ter vai ser 6 vezes 10 a 23 átomos, tá? Essa relação eu posso fazer com qualquer elemento, qualquer molécula, qualquer íon, porque 1 mol de qualquer entidade química vai ter 6 vezes 10 a 23 unidades dessa entidade química, tá? No exercício, ele dá o valor de 1,2 vezes 10 a 23, né? 1,2 vezes 10 a 23 átomos de sódio, quanto que vai ser isso em gramas? X. Tá. Como que eu vou fazer? Vou multiplicar, ó, 1,2 vezes 10 a 23, vezes 23, dividido por 6 vezes 10 a 23. Tá? Uma regra de 3 bem simples. O que eu posso fazer aqui para facilitar o meu cálculo? Vocês estão vendo que tem 10 a 23 aqui, 10 a 23 aqui? Posso cortar, tá? Eu corto aqui, ó. 10 a 23 com 10 a 23. Some esse 10 a 23, porque é igual. Aí eu corto. Aí vai ficar 1,2 vezes 23 dividido por 6, que é o que está aqui. A resposta vai ser 4,6 gramas de átomo de sódio, tá? Esses, vamos dizer, artifícios que a gente vai utilizar aqui na hora de resolver os exercícios, vai auxiliar muito para não precisar usar calculadora, tá? Porque fazendo esses artifícios, a gente consegue fazer o cálculo sem calculadora. Essa é a nossa, vamos dizer assim, o nosso objetivo, conseguir fazer os cálculos sem calculadora. Na letra C, ele quer saber quantos gramas que há em 8 mol de átomos de mercúrio. Ele deu o valor da massa atômica do mercúrio, que é 200, ou seja, quanto que vai ser a massa molecular do mercúrio? 200 gramas por mol. Quem me permite fazer essa conversão direta de massa atômica para massa em gramas? O mol. Porque 1 mol de mercúrio vai ter quantas gramas? 200 gramas. Então, a massa molar do mercúrio é 200 gramas por mol. Então, 1 mol de átomos de mercúrio vai ter 200 gramas. 8 mols de átomo de mercúrio, X. Fazer 8 vezes 200 aqui vai dar 1.600 gramas de mercúrio. Então, a massa que eu tenho, né, de mercúrio em 8 mols de mercúrio vai ser 1.600 gramas. Bem simples, né? A resolução. Já na letra D, ele pede o seguinte: qual é a massa que há em 1,2 vezes 10 a 24 átomos de mercúrio? Vejam, aqui ele deu a quantidade em átomos, e a partir dessa quantidade em átomos, eu vou achar a quantidade em gramas. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que 1 mol de mercúrio tem quantas gramas? 200.
E 1 mol de mercúrio tem quantos átomos de mercúrio? 6 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio. Então, 200 gramas de mercúrio, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio. E qual que é a quantidade que ele deu? 1,2 vezes 10 a 24 átomos de mercúrio. Aí vai ser X aqui. Como que eu vou fazer o cálculo? Olha, 1,2 vezes 10 a 24, vezes 200, dividido por 6 vezes 10 a 23, como está aqui. O que que eu fiz, pessoal? Como está tudo multiplicação aqui, eu juntei tudo que é número de um lado e tudo que é potência do outro, como eu fiz aqui, ó. Então, ficou 1,2 vezes 200 dividido por 6. O 10 a 24 está em cima. Quando eu passar ele, o 10 a 23 para cima, aí a gente já entra numa das propriedades de potência de 10. Quando eu tenho uma divisão de potência de 10, no caso aqui, ó, 10 a 24 dividido por 10 a 23, o que é positivo aqui, que é o 23, passa para cima, invertendo o sinal, negativo. Então, fica 10 a 24 menos 23. Aí sim, eu facilito demais o cálculo fazendo isso, né, na hora de fazer o cálculo. Porque eu sei que o 10 a 23, quando passar para cima, o 23 vai ter um sinal o quê? Negativo, porque eu vou mudar o sinal dele. Então, fica 1,2 vezes 200 dividido por 6, vezes 10 a 24 menos 23, que passou para cima. Esse cálculo aqui vai dar 40. E 10 a 24 menos 23 vai dar 10 a 1. 10 a 1 é 10, né? 40 vezes 10 dá 400. 400 gramas de átomo de mercúrio. Lá no vídeo eu falo bem dessas propriedades, sabe? De potência de 10. Vão facilitar demais. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não está aparecendo, Lívia? O que será que está acontecendo? Você já conseguiu arrumar, Lívia, o seu material aí, o computador? Qualquer coisa você dá um toque. Bom, o que que acontece? Na letra E, ele já quer saber quanto que tem a massa de um átomo de titânio. Um átomo de titânio, quanto que pesa um átomo de titânio? Bom, como que a gente vai fazer esse cálculo? Ele deu o valor da massa atômica do titânio. Vale 48 unidades de massa atômica. A massa molar do titânio vai ser 48 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de titânio, eu vou ter quantas gramas? 48 gramas, tá? Porque é 48 gramas por mol. Então, 1 mol de titânio, eu vou ter 48 gramas. Que vai equivaler a 6,0 vezes 10 a 23 átomos de titânio. Porque 1 mol de qualquer espécie química vai ter 6 vezes 10 a 23 unidades daquela espécie química. Então, se 1 mol de titânio equivale a 48 gramas equivalem a 6 vezes 10 a 23 átomos de titânio. Ele quer saber a massa de um átomo de titânio. Então, aqui vai ser X, aqui, ó. Aqui vai ser X. Vai ficar 48 dividido por 6 vezes 10 a 23. 48 dividido por 6 vezes 10 a 23. Aí vai ficar 48 dividido por 6. E o 10 a 23, pessoal, está embaixo. Ó, tá embaixo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para cima. Quando eu passar ele para cima, ele vai passar negativo, tá? Por isso que aqui tá menos 23, ó. Então, ele estava aqui embaixo, quando eu passei ele para cima, ele passou negativo. Então, fica a resposta 8 vezes 10 a menos 23 gramas de mercúrio, tá? Então, a resposta é essa, 8 vezes 10 a menos 23 gramas. Um átomo de mercúrio pesa 8 vezes 10 a menos 23 gramas, tá bom? Pessoal, os exercícios são basicamente, todos seguem esse mesmo princípio, né? Regras de 3, né? Conversão de unidades, propriedades de potência de 10 e tudo mais.
Todos eles. Eu escolhi esse exercício aqui, é um exercício da Unicamp, para vocês verem que é simples, né? Aí esse exercício é de um dos vestibulares mais concorridos que tem, né? E vocês vão ver aqui que é um exercício fácil de ser feito, fácil de vocês conseguirem fazer, é só prestar um pouco de atenção com relação a transformações de unidades. Ele diz assim, ó, o medicamento contém 90 miligramas de ácido acetil salicílico, C9H8O4. Essa é a fórmula química desse composto químico, por comprimido. Quantas moléculas dessa substância há em cada comprimido? Então, ele quer saber quantas moléculas eu tenho em cada comprimido de ácido acetil salicílico, sabendo que a quantidade de ácido salicílico em cada comprimido é de 90 miligramas. Ele, obrigatoriamente, tem que fornecer para você o valor da constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Ele colocou aqui por mol, mol a menos 1 é a mesma coisa que por mol. Vocês vão achar muito essa unidade assim, ó, mol a menos 1. Por quê? Mol a menos 1 é a mesma coisa que por mol. Ao invés de vocês acharem gramas por mol, vocês vão ver em alguns exercícios grama vezes mol a menos 1. É a mesma coisa. Grama por mol é a mesma coisa que grama vezes mol a menos 1. Mesma coisinha, tá? Não assustem por causa disso. E ele deu os valores das massas atômicas, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Usem os valores que ele deu, tá? Para facilitar na hora de resolver o exercício. Diferente esse exercício do outro, do anterior, o que nós temos? Aqui nós falamos apenas de átomos. Então, eu já tenho a massa atômica do elemento químico. Então, em nenhum exercício aqui eu falei de molécula. Eu só falei de átomos. Então, é mais simples na hora de fazer o cálculo. Aqui, como eu estou falando da molécula de ácido acetil salicílico, o que eu vou ter que fazer? O primeiro passo, pessoal, quando eu vou trabalhar com moléculas, exercícios que envolvam transformações de unidade, grandezas químicas com moléculas, com substâncias moleculares, eu vou ter que calcular a massa molar, tá? Primeiro eu calculo a massa molecular e depois, diretamente, eu já acho a massa molar. Isso, pessoal, vai ser o primeiro passo de qualquer exercício que envolva transformação de unidades, que ali a gente tem moléculas envolvidas. Quando a gente tem átomos, apenas não precisa, mas quando a gente tem moléculas, se o exercício não te fornecer, você vai ter que calcular a massa molar, tá? Como que eu calculo a massa molar do ácido acetilsalicílico? Bem simples. Ó, C9H8O4. Quantos carbonos eu tenho? 9. Qual que é a massa atômica do carbono? 12. Hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho? 8, né? Qual que é o valor da massa atômica do hidrogênio? 1. Quantos oxigênios eu tenho? 4. Qual que é o valor da massa atômica do oxigênio? 16. Então, fica 9 vezes 12, mais 8 vezes 1, mais 4 vezes 16, que vai dar 180 unidades. A massa molecular do ácido acetilsalicílico é de 180 unidades de massa atômica. Eu posso fazer essa relação direta aqui, porque 1 mol de ácido acetilsalicílico vai ter quantas gramas? 180 gramas. Eu posso fazer essa conversão aí. Então, a massa molar do ácido acetilsalicílico vai ser quanto? 180 gramas por mol. Ou seja, cada mol de ácido acetilsalicílico vai ter 180 gramas. Além das transformações de química, né, das grandezas químicas, às vezes nos exercícios vão aparecer coisas desse tipo, fazer as transformações que vocês já estão habituados. Porque ele deu a massa de ácido acetilsalicílico em miligrama. E a gente está trabalhando com a massa molar em grama. Então, a gente vai ter que fazer uma transformação de unidade aí, de miligrama para grama. Se vocês conseguem fazer isso de memória, né? Não tem a necessidade de escrever. Mas, se não consegue, faça essa etapa escrita, né? Por quê? Eu vou ter que transformar 90 miligramas em gramas. Como que eu faço isso? 1 grama de qualquer substância tem 1000 miligramas. 90 miligramas vai ter X. Então, 90 miligramas em gramas vai ser o mesmo que 0,09 gramas, tá? Eu precisei converter de miligramas para grama, ó, de miligramas para grama, porque a massa molar é dado em gramas por mol.
tá? Se eu usar a massa em miligrama e a massa molar em grama, dá errado. Eu tenho que deixar todo mundo na mesma unidade, tá? Então, é por isso que eu transformei 90 miligramas para gramas. Agora, é simplesmente continuar o exercício do jeito que a gente já fez anteriormente. Ó, 1 mol de ácido acetilsalicílico vai ter quantas gramas? Ó, 180 gramas, né? Porque é 180 gramas por mol. E 1 mol de ácido acetilsalicílico, que tem 180 gramas, vai ter quantas moléculas de ácido acetilsalicílico? 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido acetilsalicílico. Porque 1 mol de qualquer espécie química vai ter 6 vezes 10 a 23 unidades daquela espécie química. Então, é isso que acontece aqui, tá? 180 está para 6 vezes 10 a 23. Ele quer saber quanto que eu tenho de moléculas em 0,09 gramas. Aí vai ser X. Aí eu vou fazer o cálculo normalmente. 0,09 vezes 6, dividido por 180. E aí eu separei o 10 a 23 aqui, tá? Fazendo esse cálculo, eu chego em 0,003 vezes 10 a 23 moléculas de ácido acetilsalicílico. Essa é a resposta. Só que tem um problema. A resposta aqui, ela não está em notação científica. E as respostas desses tipos de questões em vestibulares, Enem, sempre vão estar escritas em notação científica, tá? Resumidamente, como que tem que ser um número escrito em notação científica? Esse número aqui, ó, que é o 0003, aqui nesse número, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. E esse número que vem aqui, elevado na potência de 10, ele tem que ser um número inteiro, não pode ser decimal. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas ele tem que ser um número inteiro, tá? Então, esse número aqui já atende a notação científica. E esse? Esse não. Porque esse número aqui é bem menor que 1, né? 0,003. Eu tenho que transformar esse número para que esse número fique maior do que 1. Maior ou igual a 1. Como que eu vou fazer isso? Né? Eu uso esse termo que mais informal, que é andar com a vírgula, né? Não é um termo, vamos dizer assim, mais correto de se usar, mas funciona. Por quê? Nesse caso, para que esse número fique maior do que 1, eu vou ter que andar com a vírgula para a direita. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário para que o número fique maior que 1. Nesse caso, eu vou andar com a vírgula, ó, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Se eu paro com a vírgula aqui, eu fico com o número 3. Aí ele já é maior que 1 e menor que 10. Então, eu tive que andar 3 vezes com a vírgula para a direita para que esse número ficasse maior do que 1. Então, o que eu vou fazer com a potência de 10 aqui? Quando eu ando com a vírgula para a direita, qualquer número que for, se eu andei com a vírgula para a direita, o número de vezes que eu andei para a direita, eu tenho que subtrair da potência de 10. Tá? Eu andei 3 casas para a direita. Então, eu vou subtrair 3 unidades da potência de 10. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, eu somo na potência de 10. Então, direita subtrai, esquerda soma. Se eu andar com a vírgula para a direita, eu subtraio, para a esquerda eu somo. Nesse caso, eu andei 3 casas com a vírgula para a esquerda. Então, vai ficar 3 vezes 10 a 23 menos 3, porque eu andei 3 vezes com a vírgula para a direita. Aí a resposta vai ser 3 vezes 10 a 20 moléculas de ácido acetilsalicílico. É isso daqui que vocês vão encontrar. A resposta que vocês vão encontrar lá no gabarito vai ser esse daqui, e não esse. Porque esse número aqui, ele está escrito em notação científica. Esse não está, tá? Lá no vídeo sobre notação científica, eu falo bem direitinho como que faz essas transformações, tá? Mas é basicamente isso. Se eu ando com a vírgula para a direita, eu subtraio da potência de 10, e se eu ando com a vírgula para a esquerda, eu somo na potência de 10, tá? Aí vai depender do número que você vai ter que transformar. Seguindo aí mais o nosso último exercício, pessoal,
É também um exercício de transformação de unidades, mas ele diz o seguinte, né, que o carbono, né, que 1 quilate corresponde a 200 miligramas de carbono no diamante. A gente sabe que tanto o carbono, tanto o diamante, quanto o grafite, que vocês usam na lapiseira, no lápis, eles são feitos de carbono, né? O constituinte do carbono, do grafite e do diamante é o carbono. A única coisa que muda entre os dois é que a maneira como os carbonos estão ligados geometricamente faz com que o carbono do grafite, né, seja mais frágil, né, comercialmente é bem mais barato, enquanto que a maneira como os carbonos que constituem o diamante, eles estão ligados de uma maneira diferente, que dá a ele, né, um dos materiais mais duros que existem aí na face da Terra, né, dá a ele um poder, né, de compra, né, ele é extremamente caro, né. Esse tipo de caso, né, em que o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes, a gente chama de alotropia, viu? Caso o carbono, o diamante e o grafite são feitos do mesmo elemento químico. No caso do carbono, no caso do diamante e do grafite, o que muda é a geometria, a maneira como as moléculas os átomos de carbono estão ligados, tá? Só para esclarecer aí para vocês. E aí ele quer saber quantos quilates vai ter um diamante que tem 2 vezes 10 a 22 átomos de carbono. Ele deu o valor da constante, né? Que é 6 vezes 10 a 23 partículas por mol, e deu o valor da massa atômica do carbono, que é 12. É o que a gente precisa para resolver esse exercício. Bom, o que a gente vai fazer? Eu sei que ele deu a massa atômica do carbono, que é 12 unidades. Eu sei também que a massa molar vai ser quanto? 12 gramas por mol, ou seja, 1 mol de carbono vai ter quantas gramas? 12 gramas. Então, vamos lá. 1 mol de carbono vai ter 12 gramas. 12 gramas vai equivaler a quantos átomos de carbono? 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Porque 1 mol, que equivale a 12 gramas, vai equivaler a 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Ele quer saber primeiramente, quantas gramas eu tenho em 2 vezes 10 a 22 átomos de carbono. Então, pus aqui, ó, 2 vezes 10 a 22, x. Vou fazer igual eu estava fazendo anteriormente. Separei os números das potências. Por que eu faço isso, pessoal? Para ficar mais fácil na hora de fazer o cálculo, tá? Eu posso fazer isso porque está tudo multiplicando. Aí eu separo os números das potências, tá? Para poder ficar mais fácil de fazer o cálculo. 12 vezes 2 dividido por 6 vai dar 4. Vezes, ó, 10 a 22, esse 23 vai passar para cima subtraindo. Então, vai ficar 10 elevado a 22 menos 23. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 1, que vai dar igual a 0,4 gramas de carbono. Então, a quantidade que eu tenho em gramas de carbono em 2 vezes 10 a 22 átomos vai ser 0,4 gramas, tá? 0,4 gramas. Agora, o que eu preciso fazer? Ele deu aqui, né, a relação de que cada quilate de diamante equivale a 200 miligramas de carbono. Aqui a unidade está em miligrama e aqui está em grama. Eu transformo ou aqui para grama ou essa daqui para miligrama. Fica a critério de vocês. Eu transformei essa que saiu aqui em 0,4 gramas para miligramas. Como que eu faço isso? 1 gramas tem 1.000 miligramas, 0,4 gramas, x. Multipliquei 0,4 vezes 1.000, vai dar 400 miligramas. Então, quer dizer que 0,4 gramas de carbono é o mesmo que 400 miligramas de carbono. Aí agora fica fácil. Ó. 1 quilate corresponde a 200 miligramas de carbono, como o exercício diz. 400 miligramas de carbono, que é o que eu tenho, né? Devido a essa quantidade de átomos. Então, 400 miligramas x. Fazendo o cálculo, eu chego que essa quantidade de átomos equivalem a 2 quilates de diamante, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra E, né? 2 quilates de diamante. Como vocês puderam ver, pessoal,
São transformações de unidades com regras de 3 bem simples. No máximo, 2 regras de 3 vocês vão precisar fazer, 2 ou 3, dependendo, né, do raciocínio de vocês. E o que tem que prestar atenção? Nesse tipo de cálculo aqui, ó, para facilitar a vida de vocês, ó. Aqui, ó, se eu separar os números das potências, fica muito mais fácil resolver. E no Enem, como vocês não têm muito tempo, é bom que vocês vão se adaptando aí para poder fazer os cálculos de maneira mais simples e mais rápida. Então, separei os números da potência. Saber que quando uma potência de mesma base é dividida por outra, você simplesmente inverte o sinal da que está embaixo quando for passar para cima. Essas questões aí. E a questão também, aqui, ó, no caso, do número de notação científica. Não esquecer aí como que faz, como que se escreve o número em notação científica. É importante, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu não entendi de onde veio o 6 vezes 10 a 23. Tiago, o 6 vezes 10 a 23, ele é uma constante, que a gente chama de constante de Avogadro. Avogadro foi um cientista que estudou, né, as propriedades químicas e físicas das substâncias. E ele chegou à conclusão que 1 mol de qualquer espécie química, qualquer entidade química, 1 mol de átomos, 1 mol de íons, 1 mol de moléculas, 1 mol de elétrons, independe de qual seja a natureza química daquela espécie. Ela sempre vai ter 6 vezes 10 a 23 unidades daquela espécie química. Sempre. 1 mol de qualquer substância vai ter 6 vezes 10 a 23 unidades daquela substância. É um número fixo, tá? Ele fez estudos e chegou a essa conclusão. Então, por isso que chama constante de Avogadro. Então, quando você vai fazer exercício que envolva quantidade de átomos, quantidade de moléculas, você obrigatoriamente vai ter que usar essa constante de Avogadro, tá? Então, por exemplo, né, nesse primeiro exercício aqui do ácido acetilsalicílico, quando eu calculei a massa molar dele, que é 180 gramas por mol, né, eu sei que em 1 mol de ácido acetilsalicílico tem 180 gramas. Só que eu sei também que 1 mol de qualquer substância vai ter quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, essa relação aqui, ó, 1 mol, que é o valor da massa dele em gramas, vai estar sempre relacionado com a quantidade de 6 vezes 10 a 23, sempre. 1 mol, aqui no caso, do ácido acetilsalicílico, vai ter quantas gramas? 180, a gente acabou de calcular aqui em cima. Isso equivale a quantas moléculas de ácido acetilsalicílico? 6 vezes 10 a 23. Por quê? 1 mol sempre vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas daquela unidade química. Todo o exercício que envolver quantidade de átomos, quantidade de moléculas, quantidade de íons, em algum momento no cálculo você vai usar essa constante, que é a constante de Avogadro, tá? E ela é 6 vezes 10 a 23. O valor fixo não muda. E o exercício ele vai fornecer para você esse valor, tá, Thiago? Ele sempre vai fornecer esse valor para você. Depois esclarecer, Thiago, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, pessoal? Tem, professor, tá embaixo. Oi? Ah, tem mais para baixo? Aqui toda vez eu esqueço. Professor, quando tiver, por exemplo, 2H2SO4, esse 2 na frente do hidrogênio indica que são 2 moléculas, aí eu tenho que dobrar os valores das massas de cada elemento. Lívia, quando você for calcular, né, e tiver esse 2 na frente do H, significa que você tem 2 mols dessa substância. Quando você calcular a massa molar do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, né, vocês vão aprender a fazer esse tipo de cálculo o bimestre que vem, fazendo estequiometria de reações. Mas já adiantando para vocês, para o cálculo da massa molar,
isso não, e esse 2 aqui não vai influenciar, viu? Esse 2 aqui não vai influenciar. Você vai calcular normalmente H2SO4, né? Eu vou pegar um exemplo do exercício aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse numa reação química o número 2 aqui na frente do ácido acetilsalicílico, se eu tivesse o número 2 aqui na frente, o jeito de calcular aqui ia ser o mesmo, tá? Não ia mudar nada. Eu ia calcular do mesmo jeito. Aonde que vai entrar esse 2? É o seguinte, a massa molar do ácido acetilsalicílico é 180 gramas por mol. Só que como tem esse 2 aqui na frente, geralmente numa reação química, esse 2 indica a quantidade em mols que eu vou ter daquela substância para reagir. Então, o que acontece? A massa molar não é 180 gramas por mol? Se eu tenho 2 mols reagindo, quer dizer que quantas gramas eu vou ter de ácido acetilsalicílico? 2 vezes 180, porque cada mol equivale a 180 gramas. Se eu tiver 2 mols, vai ser o dobro. Então, vai ser 360. Então, independente de ter o número 2, se fosse o número 3, se fosse o número 4, não importa. Para você calcular a massa molar, você vai usar só a fórmula da molécula química. Independente se tem 1 mol, 2 mols, 3 mols, 4 mols reagindo ou formando. Você vai levar em consideração esse 2, esse 3, esse 4, depois que você calcula a massa molar. Porque se eu tivesse um 2 aqui em uma reação que houvesse ácido acetilsalicílico, o jeito de calcular a massa molar dele ia ser o mesmo. Ia dar 180 gramas por mol, não muda. Só que aí, como ia ter um 2 aqui, que indica a quantidade em mols que eu tenho dele, aí ia ficar 1 mol 180 gramas, 2x, aí vai dar 360, tá? Aí daria 360 se fosse 2 mols. No caso do exemplo que você citou aqui, ó, 2H2SO4, você calcularia a massa molar do H2SO4, que vai dar 98, tá? Se você calcular sem esse 2 aqui, a massa vai dar 98 gramas por mol. Como um mol tem 98, aqui você vai ter 2 mols. Então, vai ser 2 vezes 98, que vai dar 196 gramas, tá? Então, você considera esse 2 só no final. Você calcula a massa molar primeiro, para depois você usar a quantidade em mols. Bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu vou postar a lista de exercícios para vocês hoje, ainda, mas vai ser mais para o finalzinho da noite, né? Lá por volta mais à noite mesmo. E amanhã também, mais à noite, eu vou postar o questionário para vocês. Tendo dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem aqui. Não, né? Professor, Então é isso, pessoal. Bom descanso para vocês e até semana que vem, tá bom? Leandro. Tchau. Alguém me Leandro, chamou? eu. Oi, Lívia. Então, no caso, vai ser uma lista valendo 5 e o questionário valendo 5. Pode repetir, por favor? Peraí. Deixa eu aumentar meu microfone aqui. Pode falar. Lívia. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Então, vai ser uma lista valendo 5. E um questionário valendo 5. Ah, tá bom. Porque não tem tempo, né, da gente fazer mais atividades. No primeiro bimestre, nós tivemos aí praticamente que quase o semestre todo valendo o primeiro bimestre. Aí a gente teve tempo de fazer 2 listas, 2 questionários. Agora o segundo bimestre, ele tem um mês praticamente só, né? 3 semanas, né, que eu tenho que trabalhar com vocês, um bimestre. Aí não tem como ser mais atividades avaliativas, vão ser 2, tá? A lista valendo 5 e o questionário valendo 5, tá bom? A gente tem só 3 semanas, né, para poder trabalhar o segundo bimestre. E acaba que, infelizmente, não tem como a gente dar mais atividades. Eu gostaria de ter mais atividades. Sim, Lívia, semana que vem eu vou tirar a dúvida dos exercícios de vocês, tá? Da lista, né? Tirar dúvidas.
e aí sobre os exercícios da lista, para quem tiver dúvida, e aí a gente termina na semana que vem com esse meet de dúvidas, né, de exercícios, e quem tiver, pessoal, quem tiver exercício associado a esse assunto, né? Por exemplo, né, eu vou mandar a lista, né? Fez a lista e achou um outro exercício relacionado a esse assunto. Me manda antes, né, para eu poder montar aqui, né, no computador, para resolver com vocês, se achar interessante e tudo mais, viu? Porque, como vai ser uma aula de tirar dúvidas, a gente pode aí fazer uns exercícios diferentes, né, relacionados a esse assunto também, tá bom? Então é isso, pessoal, né? Até mais. Até semana que vem, tá? Tchau.